Shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Uma boa noite, Hag Hanukkah Sameach, uma feliz festa de Hanukkah. Estou passando aqui para falar rapidinho para vocês sobre a festa, algumas informações legais, e para não ficar muito longo eu resolvi tentar gravar um vídeo ao invés de fazer o texto, mesmo porque eu presumo que o vídeo vai tomar menos tempo. Bom, para a gente conseguir entender a festa de Hanukkah, a gente precisa entender o que aconteceu antes da Era Comum, tá? Principalmente na época de Alexandre Magnus. Eu acho que vocês conhecem, já devem até ter visto o filme, provavelmente. Alexandre foi um grande conquistador, tá? Em 33 anos de vida, ele conquistou um império maior que o Império Romano rapidamente. Foi uma coisa, assim, fantástica. Na sua campanha contra a região da Pérsia e a região de Tiro, que hoje é o Líbano, ele, ao fazer esses ataques, iniciando esses ataques, ele escreve uma carta para quem estava no comando do povo de Israel na época, manda essa carta para Jerusalém, e essa carta chega nas mãos do sumo sacerdote. O sumo sacerdote recebe a carta, lê e vê que Alexandre está fazendo 3 pedidos, que na verdade são imposições. Alexandre é muito poderoso na época, todo mundo conhece a sua fama, a glória do seu exército, que estava se expandindo rapidamente, o Império de Alexandre. E por conta disso, o sumo sacerdote sabia que declinar poderia, e certamente poderia levar à morte de toda a população judaica da época. Mesmo assim, por conta de uma promessa, de um juramento envolvendo o Eterno, feita para o rei de Tiro, o sumo sacerdote declina, fala que não vai permitir. Não é que ele fala que não vai permitir a passagem, ele se exime de dar o que o Alexandre queria. Nós não podemos permitir, não podemos fazer uma aliança com você, nem atender suas 3 solicitações, que eram 3 solicitações básicas: enviar comida, homens e permitir a passagem do exército de Alexandre dentro do território de Israel. A gente não pode atender, porque nós fizemos um juramento, e mesmo sabendo que você vai vir para cá e vai nos destruir, nós não podemos quebrar um juramento para o nosso Deus. Apesar do medo aí que provavelmente o sumo sacerdote sentiu ao dar essa resposta para Alexandre, quando Alexandre acaba por receber a carta e ler, ele não fica furioso, ele fica impressionado com a coragem daquele homem e com a fidelidade que ele demonstrou, que era uma coisa rara, porque quando o dinheiro bate na porta, ou poder de alguma maneira, no caso poderio militar, com ameaça ou com o que quer que seja, chega até a maioria das pessoas, elas mudam de ideia. Mas não, ele foi leal ao juramento, ao voto que tinha feito, e Alexandre até que entende inicialmente. Posteriormente, e brevemente, logo depois, Sanballat, que era um homem que habitava a região de Shomron, vocês conhecem como Samaria, ele vai até lá e fala que os judeus são ardilosos, que era tudo um plano para fazer Alexandre não ir até lá atacar, que eles sempre quebram suas promessas, seus juramentos e tudo mais. Já que havia já uma rixa entre o pessoal de Jerusalém e Samaria por conta do templo. Os samaritanos queriam construir o templo novamente, né? Eles tinham um lugar em que eles sacrificavam no Monte Gerizim, e até hoje você vê samaritanos fazendo esses procedimentos de sacrifício na região de Samaria. Alexandre acredita no que Sanballat disse, e por fim das contas ele decide que depois de exterminar o restante do Império de Tiro, ele se voltaria contra Jerusalém para pedir uma prestação de contas, justamente para dominar o povo de Israel também. E ele derruba Tiro. Sanballat morre voltando, ele não chega até Samaria, se eu não me engano. Brevemente, logo depois, ele já falece. E Alexandre toma Tiro, ele destruiu Tiro, e todo mundo sabia que ele faria isso. Isso foi um motivo pelo qual ele ficou tão impressionado quando o sumo sacerdote declinou a proposta dele. Todo mundo sabia que ele ia conseguir dominar Tiro. Ele se volta para a região de Israel, para dominar o povo judeu. E nesse momento, imagina como ficou o sumo sacerdote. Deve ter ficado morrendo de medo, muito medo. E ele pede
se coloca diante do Eterno e pede que o Eterno ilumine e o ajude a enfrentar aquela situação da melhor maneira possível. O Eterno dá uma orientação para ele. Fala que ele vai ter que, na manhã, na verdade no entardecer seguinte, se vestir com as roupas de sumo sacerdote, pede para o povo todo se vestir de branco e ficar com lamparinas na mão dentro de Jerusalém. Todos os portões da cidade abertos, os 8 portões, tudo aberto, completamente aberto, e só o sumo sacerdote para fora vestido com a indumentária de sumo sacerdote. Pois bem, quando Alexandre vem se aproximando e enxerga a cidade, ele vê aquela imagem, devia ser um esplendor para a época, até o sol estava se pondo, então as pedras de Jerusalém parecem ouro no pôr do sol. Ele olha e vê aquilo, vai se aproximando e vê a figura do sumo sacerdote, vai se aproximando. A hora que ele chega perto do sumo sacerdote, o maior imperador da terra se ajoelha diante do sumo sacerdote Israel. Um dos príncipes do seu exército acha até que ele tá passando mal e tenta levantar ele. Fala, não, tira a mão de mim, eu sei o que eu tô fazendo. Ele fala, bendito seja o Deus que você serve. Ele fala pro sumo sacerdote. Ele admite que as campanhas que ele teve, que ele foi vitorioso, foi porque aquele homem, o sumo sacerdote, apareceu para ele em sonho e falou qual estratégia ele deveria seguir. O que ele deveria fazer para dominar as cidades que ele dominou, as estratégias de guerra, tudo foi passado pelo sumo sacerdote em sonho. É claro que era o Eterno usando a imagem do sumo sacerdote para conversar com ele em sonho e dar o direcionamento para que ele ganhasse as guerras. Ele fica muito impressionado e ele começa a fazer uma série de solicitações para o sumo sacerdote. Olha para a roupa e fala, nossa, que roupa bonita, também quero. Mais ou menos assim. E o sumo sacerdote fala, não, pra você ter uma roupa dessa, você deveria ter nascido na tribo de Levi, na tribo de Arão, ser um dos descendentes de Arão, e aí sim, talvez você pudesse usar essa roupa algum dia. Não é o caso, então a gente não pode te oferecer uma roupa dessa. Ele vai até o templo, foi o lugar que ele mais gostou. Chega no templo, ele oferece sacrifícios, ele escuta o livro de Daniel, capítulo 8, que fala sobre ele, e ele vê as profecias ali, fica embasbacado, e ele quer colocar uma estátua no templo, uma estátua dele. O sumo sacerdote fala, não, nosso Deus não permite. E aí ele quer saber mais sobre as escrituras sagradas e ele contrata 70 sábios judeus para fazer traduções em lugares separados, né? Cada um faz sua própria tradução em grego que se juntasse. Esse evento ficou conhecido como Septuaginta. Foi a tradução do Tanar, que é o Antigo Testamento. É um assunto para outra hora, né? Não é bem esse o nome. O Tanar, que seria os profetas, os escritos, a Torá, do hebraico para o grego. Ficou conhecido como Septuaginta, ele contrata porque ele quer ouvir mais. Porque ele vai ouvindo muitos nãos, ele quer falar quer entender o que essa lei fala, para ele poder compreender mais da cultura daquele povo que foi tão corajoso e daquele homem que ele deu. Agora ele sabe que foi o Eterno, o sumo sacerdote disse, com certeza, que lhe deu as vitórias que lhe fizeram ser o Alexandre o Grande, não só um Alexandre qualquer. Como ele não podia ter essas solicitações aceitas, ele pede para que se marcasse os tempos depois da era dele, que ele tinha um calendário próprio, e também que todos os homens que nascessem daquele ano se chamassem Alexandre. Olha que coisa curiosa. Tanto é que se vocês pesquisarem no livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 4, e muitos outros pontos aí do Novo Testamento, vocês vão encontrar vários homens chamados Alexandre, pais, justamente porque alguém da família anteriormente teve o nome de Alexandre. Bom, ele parte de Jerusalém, continua com suas campanhas militares, até que ele vem falecer pouco antes de completar 33 anos. E o seu exército é dividido para os seus principais generais: Seleuco, Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu. O Império de Alexandre, na parte de Seleuco, que ficou com a região da Pérsia e com o povo de Israel, posteriormente gerou um homem no seu comando, chamado Antíoco Epifânio. Esse homem foi literalmente aí um anti-Mashiach. Claro que o Mashiach não havia vindo, mas
a ideia dele é exatamente como as de hoje. Ele compra as pessoas para que elas deixem de seguir a Torá. Ele proíbe as pessoas de terem uma Torá, de lerem uma Torá, de seguirem, circuncidar os filhos, guardar Shabat, proíbe as festas, faz com que as pessoas comam carne de porco. Enfim, ele faz tudo isso de maneira ativa para tentar dizimar o povo de Israel. Nessa situação toda aí, existe uma revolta da parte do povo que não se rendeu aos caprichos desse imperador, e essa revolta é liderada por um grupo de sacerdotes. Esse grupo de sacerdotes aí tem como o cabeça na hora da guerra em si, da luta contra o exército de Antíoco Epifânio, um homem conhecido aí como Yehuda Hamacabi, como ficaria? Judas Macabeu, se eu não me engano, nas traduções, tá? E o seu pai, Matitiarro, também na parte de pensamento a respeito dessa situação revoltosa contra o Antíoco Epifânio. Eles conseguem expulsar um quarto do exército mais poderoso da Terra. Um bando de sacerdotes sem treinamento militar, sem armas, conseguem derrotar um quarto do exército de Alexandre o Grande. Isso tudo é muito semelhante com os dias de hoje. Essa semelhança aí se dá principalmente no combate contra a instrução do Eterno para a humanidade, que a gente fala em hebraico Torá. Torá significa exatamente isso, instrução, onde estão os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, você tem uma tradução da Torá na sua casa. Combatem os mandamentos e combatem quem guarda esses mandamentos. Um exemplo é o sábado. As pessoas te olham até estranho se você falar que você guarda o sábado. Muita gente, infelizmente, é assim. Pois bem, quando o exército de Antíoco Epifânio foi expulso da região, imediatamente aquele grupo de sacerdotes, muito feliz, passa pelo Pórtico de Salomão e vai até o centro do templo para poder fazer a rededicação do templo. No caso, dedicação. Hanukkah significa dedicação. Então, esse daí que vem o nome da festa. Para fazer isso, eles precisavam acender a menorá, porque existe mandamento de que é um estatuto perpétuo, de que as lâmpadas não poderiam ser apagadas. Então, eles vão lá e vão procurar o óleo santo, tem que ser um óleo de primeira prensa, Shemin Kodesh, um óleo santo, para fazer o procedimento de acender a menorá, e a dedicação está completa. A hora que eles vão olhar, eles veem que só tem óleo para um único dia. Então eles decidem, mesmo assim, acender, sabendo que a lâmpada ia apagar, mas eles produziriam óleo para acender de novo depois. Só que o mandamento era de que não poderia apagar. E eles precisavam tomar a decisão de dedicar o templo naquele momento ou 8 dias depois. Eles tomam a decisão. E o óleo dura um dia e depois disso a lâmpada continua acesa. Por 8 dias, as lâmpadas da menorá ficaram acesas sem óleo. E essa festa também é conhecida como Festa das Luzes, justamente por conta desse período que as lâmpadas da menorá não se apagaram nesses 8 dias. Por conta disso, até o dia de hoje, a gente acende uma lâmpada, uma luz, uma vela. Tem gente que pinta, desenha a Hanukkah e vai pintando uma velinha por dia para se lembrar desse grande milagre que aconteceu, deles conseguirem enfrentar um exército poderosíssimo que estava já dominando a região, impedindo a todos de guardarem a Torá e tudo mais, e também pelo fato de que a menorá não se apagou. Então, até os dias de hoje, a gente se lembra disso, e em cada um desses dias, durante os 8 dias, nós lembramos um dos aspectos do Eterno. É claro que ele tem muitos mais, mas são 8 bastante especiais, tá no PDF, quem quiser fala comigo que eu mando. E aqui no grupo também de estudos bíblicos nosso já tá esse PDF. E olha que coisa bonita, a gente vê esses aspectos e também faz uma correlação com os 9 frutos do Espírito.
Por que 9 se são 8 lâmpadas? Porque a Hanukkah, que é a lâmpada, a lamparina que a gente usa nessa época, ela possui, na verdade, 9 posições. São 9 luzes. Uma das luzes, que é a luz principal e a luz do meio, ela é uma luz serva. Ela vai servir para iluminar, para dar luz para as outras 8. Em hebraico, o nome dessa lâmpada central, dessa lâmpada principal, é Shamash, que é justamente servo. E é muito bonito porque dá para fazer uma correlação direta. Yeshua, a luz do mundo. Várias vezes ele falou sobre isso, a luz que ilumina e faz com que nós também sejamos luz para o mundo. É muito bonito. A gente vê também Yeshua andando no Pórtico de Salomão, na época da festa Hanukkah, se eu não me engano está no livro de João, capítulo 10, acho que é isso. Então, dê uma olhada aí, vocês vão encontrar. E a gente consegue aprender muito, justamente com os frutos do Espírito. São 9 frutos. O principal deles é o amor. O amor serve a todos. E Yeshua é a representação sumária do que é amar. Então, o Shamash, que é essa vela, tem toda uma simbologia com Yeshua.